Hora de falar sobre a possibilidade de uma despedida no São Paulo. O Tricolor pode fazer seu último jogo em 2025 no Morumbi nesse final de semana, confronto contra o Bahia. Vale a lembrança de que o Tricolor já sabe que fará pelo menos 2 jogos na Vila Belmiro por conta de uma série de shows marcados para seu estádio. Os confrontos contra Flamengo e Red Bull Bragantino estão confirmados para a Vila, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou escapar que o São Paulo já sinalizou com a possibilidade de não fazer 2, mas 4 jogos no estádio do Santos. Partidas contra a Juventude e Inter também correm o risco de serem transferidas, tudo por causa da realização de 6 shows. São Paulo vai receber 2 vezes o Oasis, mais 2 vezes o Imagine Dragons, mais uma vez do Alipa e outra do Linkin Park. Todos esses shows vão assegurar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Só a título de comparação, nos 14 primeiros jogos do São Paulo como mandante no Brasileiro, a arrecadação total foi de 15 milhões e meio de reais. Por isso a justificativa, a decisão de abrir seu estádio para tantos shows, mesmo podendo perder até 4 partidas. Como o São Paulo só faz mais 5 jogos como mandante, o confronto contra o Bahia e os outros 4 que eu citei, se não houver qualquer novidade, a tendência é que o Tricolor se despeça do seu estádio no próximo fim de semana. Hora de falar sobre o São Paulo, que acertou um mês dos direitos de imagem atrasados em relação a seu elenco. Nessa quarta-feira, como eu já havia contado para vocês, Márcio Carlomagno conseguiu o pagamento de um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. Essa grana vem do FDIC, aquele fundo que o São Paulo constituiu para obtenção de grana para pagamento de dívidas preferencialmente bancárias, mas também emergenciais. E o Márcio Carlomagno, que é o novo homem forte do departamento de futebol do São Paulo, também prometeu pagar no mês de novembro o 2º mês de direitos de imagem atrasados. Com esses pagamentos, o São Paulo entende e se sente mais confortável para cobrar que o time volte a desempenhar e conquiste mais resultados. Nos últimos 8 jogos, São Paulo perdeu 7, sendo eliminado da Libertadores e se afundando no Campeonato Brasileiro. Hoje o Tricolor está cada vez mais longe da briga por uma vaga em Libertadores da América via competição nacional. Só para completar, registrar também que o Márcio Carlomagno e o Júlio Casares prometem, a partir de agora, começar a trabalhar o orçamento para 2026. A ideia é saber quem fica, quem não fica, quais jogadores poderão ser contratados, mas tudo isso está muito atrelado à possibilidade ou não de o São Paulo passar para Libertadores da América. Já havia contado para vocês no vídeo da quarta-feira sobre algumas saídas iminentes. O goleiro Leandro, que é 3º goleiro, não fica. O Luiz Gustavo tende a sair, até porque ganha 700 mil reais por mês. Rigoni e Dineno também parecem estar com dias contados, não conseguiram vingar com a camisa do Tricolor. Hora de falar sobre o São Paulo para contar que tem diretor balançando, mas calma, não me refiro nem a Rui Costa, nem a Carlos Belmonte. Hoje o mais ameaçado é Marcos Biasotto, que é o executivo de futebol do São Paulo nas categorias de base. Biasotto queimou seu filme dentro do Tricolor depois que Gustavo Santana, atacante de 20 anos de idade, foi utilizado pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 numa partida contra o Cuiabá. O contrato de empréstimo entre os clubes previa que se o Gustavo fosse utilizado, São Paulo seria obrigado a indenizar o Cuiabá em R$1 milhão. E a alegação dentro de Cotia é de que o Biasotto acabou ignorando essa cláusula. Ele não leu nem percebeu sobre essa possibilidade, algo que poderia determinar uma multa de R$1 milhão. No final das contas, o Tricolor chegou a um acordo com o Cuiabá. O Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, se acordou com Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, e não houve a necessidade do pagamento dessa multa. O Tricolor precisou oferecer uma compensação financeira um pouco maior e também adquirir um percentual um pouco melhor do atleta. O Gustavo Santana fica em definitivo no São Paulo a um custo de mais ou menos R$1 milhão. Ainda assim, a pressão pela demissão do Biasotto continua, mas posso assegurar para vocês que nesse momento o presidente Júlio Casares não pretende demiti-lo e tem tentado contornar a situação. A tendência é que o Biasotto permaneça, apesar de não ter seu trabalho tão bem avaliado assim, especialmente no centro de treinamento das categorias de base. Possibilidade de uma barca, lista de dispensas do Tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlomagno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro,
4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês. Para completar, Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato. Sobre o São Paulo, o tricolor tem novo homem forte no futebol. A partir dessa terça-feira, Márcio Carlomagno será o superintendente de futebol do São Paulo. Márcio, que já tem um papel super importante dentro do clube, foi o responsável pela implantação do FIDIC, reestruturou toda a parte de finanças do clube e fez um trabalho bem interessante nas categorias de base. O Márcio, inclusive, é hoje o mais cotado para ser o candidato à presidência no grupo da situação, que representa o Júlio Casares. Importante registrar que a chegada do Márcio ao CT da Barra Funda o coloca acima de Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, alguém que tem tido problemas com o presidente Júlio Casares. O que eu posso contar é que o Márcio não chega com a intenção de fazer na Barra Funda um confronto contra o Belmonte. A ideia é fazer com que o São Paulo volte a jogar bola. São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. Na primeira reunião com os atletas, marcada para essa terça-feira, cobranças em cima de resultados e a promessa de que os problemas financeiros serão solucionados. O São Paulo imagina até o fim dessa semana pagar um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados. A intenção é de que nos próximos dias, talvez ainda na semana que vem, o segundo mês de direitos de imagem também seja resolvido com o pagamento dessa dívida. E a cobrança, o São Paulo imagina começar a ser mais capaz de buscar resultados. Repito, tricolor que chegou a sonhar até em ficar entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, depois dessa sequência de 7 derrotas em 8 jogos, que também custou a eliminação da Libertadores, hoje é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, cada vez mais distante do G6. Recuperação precisa chegar o mais rápido possível, se iniciando talvez no confronto contra o Bahia no final de semana no Campeonato Brasileiro, partida no Morumbi, talvez a última do São Paulo jogando dentro de casa, certamente a última antes dos shows, né? Depois a gente não sabe qual é o impacto dos shows. Serão 6 apresentações no Morumbi e existe a possibilidade de o São Paulo fazer até 4 partidas na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que se afundou na crise. Derrota por 2-0 para o Grêmio na noite dessa quinta-feira no Rio Grande do Sul. Os 2 gols marcados por Carlos Vinícius, que chegou a negociar com o São Paulo em alguns momentos. O tricolor não conseguiu se acertar com um atleta. Importante registrar que o Crespo já passou a ser cornetado por torcedores do tricolor. Início espetacular do Crespo, ele chega e tira o São Paulo do risco de rebaixamento para briga por vaga em Libertadores da América. No segundo momento, o São Paulo é eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. No terceiro momento, é eliminado pela LDU da Libertadores. E agora são 6 derrotas nos últimos 7 jogos. Aproveitamento muito baixo e pressão em cima do treinador argentino. Não há, nesse momento, nenhum movimento pela demissão do Crespo. Mas, se o São Paulo não evoluir até o fim da temporada, o mais natural é que o Crespo não fique para o próximo ano. Tricolor que hoje é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro com 38 pontos ganhos. E a percepção que se tem é de que o Tricolor só estará na Libertadores do ano que vem se aumentar o número de vagas. Na teoria são 6 vagas para times do Brasileirão na Libertadores, essas vagas podem aumentar se o campeão da Libertadores for Flamengo ou Palmeiras e se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro. Ao invés de 6 seriam 8 vagas e o Tricolor na 8ª colocação garantiria essa passagem, embora para pré-Libertadores. Só para completar,
Registrar que o Bahia, que é o sexto colocado hoje, tem 43 pontos, são 5 de vantagem em relação ao... Informação exclusiva no São Paulo, o presidente Júlio Casares esteve no centro de treinamento tricolor nesse sábado antes da viagem para Mirassol, onde o tricolor enfrenta o time da casa nesse domingo. O objetivo, colocar e resolver os problemas do time, que perdeu 6 dos últimos 7 jogos, e prometer um reajuste no pagamento do bicho, em caso de classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Júlio Casares deixou bem claro para os atletas a importância de estar na principal competição sul-americana em 2026. Do ponto de vista financeiro, ficar de fora da Libertadores será muito ruim. Até por isso, Júlio prometeu aos atletas um aumento num valor combinado em caso de classificação para a Libertadores. Coisa de 2 meses atrás, o Tricolor fechou um acordo para o pagamento de bichos em caso de vaga na Libertadores. Esse acordo, inclusive, foi fechado com o Caleri, que era o líder do elenco na oportunidade. Nessa reunião que aconteceu na presença de todos os jogadores, o Júlio explicou por que para o São Paulo é tão importante estar na Libertadores da América. E ele assegurou que vai batalhar por um valor ainda maior do que o combinado algum tempo atrás. Só para vocês entenderem, São Paulo destinaria, em caso de vaga na Libertadores, um percentual da grana que a CBF paga pela colocação final do São Paulo. Digamos que o Tricolor feche o campeonato em sexto e tem direito a 45 milhões de reais. Parte desses 45 milhões vão para os atletas. Pois bem, São Paulo está disposto a pagar mais do que aquilo combinado em caso de vaga na Libertadores da América. O Tricolor é hoje o 8º colocado com 38 pontos. Na teoria, somente os 6 primeiros vão para a Libertadores. O Bahia é o 6º colocado hoje com 43 pontos. São 5 pontos de vantagem para o Bahia, que tem um jogo a menos do que o São Paulo. Embora, lembramos que se o Palmeiras ou o Flamengo vencerem a Libertadores, o G6 vira G7, e se, por exemplo, o Cruzeiro vence a Copa do Brasil, esse G7 pode virar G8. Tricolor que enfrenta o Mirassol nesse domingo, 18h30, no interior de São Paulo, tentando colocar fim à péssima fase do time. Bora falar agora sobre o São Paulo, que faz um confronto estranho contra o Mirassol nesse domingo, na casa do Mirassol. Por que eu estou citando esse confronto como estranho? 2 clubes paulistas, de investimentos completamente diferentes, histórias nada a ver uma com a outra, um é gigante, o outro está só estreando na Série A do Brasileiro, mas em termos de performance e resultado, a campanha boa é do time que quase não tem presença no futebol nacional. O Mirassol é hoje o 4º colocado no Brasileirão, 49 pontos conquistados. São 11 de vantagem em relação ao São Paulo, que ocupa apenas a 8ª colocação, e aqui vem o dado mais alarmante. Folha salarial do Mirassol não chega a 5 milhões de reais por mês. O Tricolor tem, com 3 jogadores que vivem no departamento médico, um custo superior ao da folha do Mirassol. Eu me refiro ao Oscar, que ganha 2 milhões e 300 mil por mês, a Lucas Moura, que fatura 1 milhão e 800 mil por mês, e ao Wendel, lateral esquerdo, mais uma vez machucado e dono de vencimentos na casa de 1 milhão de reais mensais. Você soma esses 3 atletas e eles custam mais do que todo o elenco e comissão técnica do Mirassol, que tem como jogador mais bem remunerado o Reinaldo, ex-lateral do próprio São Paulo e um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, temporada perfeita. Reinaldo ganha na casa dos 200 mil reais mensais. Investimento pequeno, contratações discretas e o Mirassol, que é a grande surpresa do Campeonato Nacional. No seu ano de estreia na primeira divisão, o time está se classificando para a Libertadores da América, vencendo grandes clubes e protagonizando jogos bem interessantes. Só para lembrar que na partida do turno, no Morumbi, o Mirassol venceu o São Paulo por 2-0. Ferrarese marcou o primeiro gol contra e no finalzinho da partida, em cobrança de pênalti, o Reinaldo fez questão de garantir a lei do ex, anotando na penalidade máxima o placar do 2-0. Pergunta que eu deixo para você: com o São Paulo cheio de problemas físicos e financeiros, dá para imaginar o Tricolor vencendo o Mirassol no interior de São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que deve 2 meses de direitos de imagem. Informação trazida pelo meu amigo Eduardo Afonso dá conta de que o Tricolor tem problemas com o seu elenco. Há alguns casos de atletas que têm até 3 meses sem receber. Julho, agosto e setembro com direitos de imagem abertos. Só é importante registrar que há jurisprudência para casos de inadimplência de 3 meses que se transformam em processos na justiça com rescisão de contrato de forma unilateral. Ou seja, se esses poucos jogadores que têm 3 meses de imagem a receber quiserem ir à justiça, eles podem conseguir a rescisão dos seus contratos com o São Paulo.
A maioria dos casos no Tricolor são de 2 meses de direitos de imagem atrasados. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei uma pessoa do São Paulo para entender a situação. O Tricolor entende que, por ter comunicado aos atletas a dificuldade com o fluxo de caixa, isso nem se trata de um atraso. Faz parte de um cronograma de novas datas que serão quitadas até o fim do ano. Até por isso o São Paulo se diz bem tranquilo em relação à possibilidade de perder jogadores na justiça. O São Paulo afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Já havia contado para vocês no último sábado sobre a intenção do presidente Júlio Casares em aumentar o prêmio em caso de classificação para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Essa também é uma outra medida para tentar garantir um pouco mais de conforto aos jogadores que têm sido parceiros em relação a esses atrasos. Só para completar, em relação a Júlio Casares, presidente do Tricolor promete passar da expediente todos os próximos dias na Barra Funda, pelo menos até que os resultados reapareçam. O time perdeu 7 dos últimos 8 jogos. Pessoal, se assistiu até aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Obrigado.